Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, né? Porque o jogo é só amanhã. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E após o vídeo, não esqueça de hypar também, porque ajuda demais o canal. E se você tiver Instagram, seguir a página do canal, como está aí na tela, abaixo do meu nome, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, hoje é o vídeo pré-jogo de Santos e Sport, jogo que vai acontecer amanhã na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. A transmissão será em TV fechada pelo Sport TV e Premiere, tá? Bom, o jogo que é visto como uma decisão, não é para menos, né? Porque se o Santos não pontuar amanhã, é rebaixamento na certa. O Santos é obrigado amanhã a ganhar de qualquer forma, tá? Mas antes disso, deixa eu colocar para vocês o provável esporte na tela aqui para vocês. Bom, provável esporte deve ser esse, com Gabriel Vasconcelos no gol. Na lateral direita, o Matheus Alexandre, o Rafael Thierry, o Ramon Menezes e o Luan Cândido. No meio-campo, Sérgio Oliveira, bom jogador, não correspondeu fisicamente aqui no Brasil. Christian Rivera e Lucas Lima. No ataque, Mateuzinho, Léo Pereira e Pablo. Bom, rapaziada, o que falar desse esporte, né? Eu acho que assim, vamos começar por onde o esporte pode aprontar. Eu acho que numa bola parada, no jogo aéreo, explorando a altura do Rafael Thierry, que é bom cabeceador, né? O esporte tem dois laterais que avançam bastante, né? Tem que tomar cuidado nessa questão de construção de jogadas, mas o ponto mais forte do esporte são os dois pontas, né? Tanto o Mateuzinho como o Léo Pereira são os melhores jogadores do esporte, juntamente com o Lucas Lima, que é o cara que articula jogadas, mas a torcida do esporte provou um veneno que a gente também provou. O Lucas Lima, enquanto não tinha acertado um contrato com o esporte, estava jogando bem. Depois que acertou, sentou no contrato. A gente sabe, torcedor do esporte, a gente sabe, passamos por isso. Enfim, nessa questão, eu tomaria muito cuidado com os dois pontas, velocidade, mano a mano. Eu evitaria deixar no mano a mano, né? Sempre alguém na cobertura, evitando uma transição rápida. Então, os três jogadores que é necessário que o Santos bloqueie é os dois pontas, Mateuzinho e o Léo Pereira, e o Lucas Lima, né, que é o que articula as jogadas. Agora, pontos fracos. Rapaziada, eu poderia aqui falar vários pontos fracos do esporte. Laterais que marcam muito mal, dupla de zaga muito lenta, um time que não consegue ter suporte, né, na questão emocional, até porque é um time que várias vezes dentro desse campeonato chegou a abrir 2-0 contra concorrentes do rebaixamento e times da ponta de cima, né? E no mesmo jogo tomou o empate ou a virada. É um time que não consegue segurar resultado. É um time que tem muitos problemas para segurar esses resultados. Então, rapaziada, eu acho que a questão do esporte é um time extremamente frágil e não é à toa que é o lanterna. Agora, tem um fator que eu não falei aqui para vocês que me preocupa muito amanhã, que é o fator não tem pressão. O esporte amanhã, rapaziada, os jogadores do esporte, eles não têm pressão porque já foram rebaixados matematicamente. Não tem mais o que fazer. Ah, Gabriel, mas vai receber uma mala aí de dinheiro do Vitória, não sei de quem, para segurar o Santos. Pode até ser. Mas independente de receber ou não, para segurar no mínimo um empate, é um time extremamente frágil. Como eu falei, é um time que não tem emocional para segurar o placar, né? Mas enfim, o que me preocupa mesmo é a falta de pressão que vai ter no esporte contra um Santos totalmente pressionado. Porque assim, qual que é o foco dos jogadores do esporte agora? Ou conseguir renovar o contrato, porque o esporte é uma equipe de tradição, uma equipe que tem títulos brasileiros, como a Copa do Brasil, o Brasileiro de 87. Então, os jogadores vão querer ficar no esporte, renovar, mesmo jogando uma Série B, ou pelo menos vão querer jogar bem esses últimos jogos para ter um mercado mais amplo. Vou dar o exemplo do Mateuzinho, que eu acho um bom jogador. Se ele continuar jogando bem, se destacando mesmo no lanterna do campeonato, outras equipes da Série A ou da Série B vão querer contratar o jogador. A mesma coisa o Léo Pereira,
e até o senhor Lucas Lima, né? Pode conseguir uma brechinha aí. Então, assim, os jogadores do Sport vão entrar pensando mais no seu futuro jogando por outra equipe ou até pensando em até uma renovação. Mas a ausência de pressão me preocupa. Eu acho que amanhã é um jogo que o Santos precisa definir, é necessário, é urgente. O Santos precisa definir o jogo de amanhã nos 20 primeiros minutos. Porque se você abre o placar cedo, você mata a moral do esporte. O esporte já se abate. Ele já vê, pô, mais uma porrada que eu vou tomar. Não cria moral. Mata, corta o mal pela raiz. Agora, se você não for matar o jogo, se você for dando oportunidade para o esporte empatar ou até conseguir a vitória, ele ganha moral, mesmo que tenha suas fragilidades, que são muitas. Então, amanhã é um jogo que você tem que respeitar o adversário, apesar das suas limitações. Não dá sopa pro azar, cara. Não deixa criar moral. Não deixa o esporte entender que ele pode ganhar. Como eu falei, os jogadores podem estar rebaixados e sem pressão. Mas, às vezes, olhando no futuro, pensando em um mercado mais amplo, pensando até numa renovação para ficar no esporte, pode ser que eles podem complicar a nossa vida. E a gente sabe que o Santos gosta de complicar jogos tranquilos. Bom, é isso que eu tenho para falar do esporte. Vamos para o Santos, tá? Provável Santos, começando pelos desfalques, tá? O Neymar treinou e foi até testado no time titular. Informação apurada pelo Lucas Musetti. Entretanto, eu ainda coloco ele como dúvida, porque a cada dia está crescendo a probabilidade do Neymar, tá, ser titular e também estar relacionado nos jogos, indo para o sacrifício, né? Tomando aquela famosa infiltração para poder jogar, mesmo com a lesão no joelho. Mas eu tô colocando ele aqui e juntamente com ele o Lautaro como dúvida, tá bom? Eu vou trazer a provável escalação aqui para vocês, mas eu coloco os dois como dúvida, beleza? E o Escobar já é um desfalque certo até o fim do campeonato, tá? Vamos para os pendurados. Os pendurados ainda tem bastante e me preocupa. Brazão, Baço, Adonis, Luizão, Igor Vinícius, Escobar, Zé Rafael, Neymar, Barreal e Lautaro. Bom, minha preocupação é o Zé Rafael e Barreal, né? O Neymar, é claro. Aí também o Igor Vinícius, né? Olha, quem diria? Eu não gostava tanto do jogador, mas ele vem jogando bem. Mas o que mais me preocupa é o substituto dele, o Mike. Sem o Igor, o Mike é titular. Então imagina o sofrimento que vai ser. Já está sendo um sofrimento enorme, uma tristeza enorme. Imagina ver o Mike jogar mais uma vez. Então, Igor, pelo amor de Deus, não toma amarelo até o último jogo do campeonato. A mesma coisa do Brasão, só que no caso do Brasil ele tem um reserva que quando foi exigido foi bem, que é o Diógenes, mas eu tenho o maior receio de um goleiro novo, sem ritmo de jogo, e acabar entrando numa fogueira, brigando contra o rebaixamento, cometer uma falha por falta de ritmo e a torcida acabar com a carreira dele e eleger ele como principal culpado, né? Sendo que se isso acontecer, ele seria o menor dos problemas. Ele seria o menos culpado de toda a história, né? Mas enfim, tá aí minha opinião. Bom, a provável escalação, tá? Como eu falei, Neymar é dúvida para amanhã. Sem o Neymar, provavelmente o Santos deve entrar dessa forma: Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez, Souza, Willarão, Schmidt, Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Tassiano, tá? Tassiano, que estava brigando ali com o Tiquinho, tem um certo favoritismo para ser titular, e a mesma coisa o Schmidt, que estava brigando com um bom tempo. Bom, sobre essa escalação, né, queria fazer uns comentários antes de mostrar como ficaria com o Neymar. Acho que não tem muita diferença, porque se o Neymar e juntamente com o DM eles pensarem em ser titular, eles liberarem o Neymar para ser titular, então não vai mudar muita coisa, né? Como vocês podem ver, só o Neymar no lugar do Tassiano, tá? Ok? Eu até prefiro essa escalação, mas vai depender muito do que o DM, staff do Neymar e o Neymar vão decidir, junto com a comissão técnica, né? Mas enfim, se o Neymar jogar, vai ser essa escalação, tá? Vocês estão vendo que só troquei aí o Tassiano pelo Neymar. O que eu posso comentar? Eu tiraria o Luan Pérez, tá?
Eu prefiro o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo eu acho que estava jogando melhor que o Luan, mas o Luan deve ser mantido. Schmidt e Bom Tempo. Eu não entraria com a trinca de volantes, mesmo que tenha dado certo um pouco contra o Mirassol e no clássico contra o rival sem Mundial. Mas como o Sport é um time bem frágil, eu entraria com Bom Tempo para propor melhor o jogo, para ter um pouco mais de velocidade e dinâmica, tá? E lá na frente, se o Neymar não puder jogar como titular, sabe? Tipo, sai uma notícia amanhã, ó, Neymar vai para o jogo, mas no banco. Neymar não vai para o jogo, vai ser preservado, só vai para Caxias. Aí o que eu faria? Entre Tassiano e Tiquinho, eu vou preferir o Tassiano, porque o Tiquinho é uma das maiores decepções dessa temporada, ao meu ver, tá? Eu esperava muito do jogador, mas infelizmente não correspondeu. E o Tassiano pelo menos tenta, né? Então, se eu tiver que escolher entre os dois, eu prefiro o Tassiano, né? Mas é isso, rapaziada, o que eu penso. Mas tomara que o Neymar pelo menos consiga jogar uma boa parte e consiga ajudar o Santos a vencer, porque não tem outro resultado aceitável. Beleza? Tá aí o vídeo pré-jogo, tomara que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as suas preocupações, o seu palpite. E lembrando que amanhã nós temos a nossa live pré-jogo também, tá? Para debater se teve alguma mudança ou não nesse possível titular. Mas por enquanto é isso aí. Então amanhã, para quem for assistir a live, até 1h15 da tarde dessa sexta. Para você que não for assistir a live, que tem algum compromisso, então até o próximo vídeo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.